Gênesis capítulo 2, versículo 24. Como é um versículo só, vamos fazer leitura todos juntos. Vamos então? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vocês viram no boletim que o título do sermão desta manhã é Sogra e Nora, arquirrivais ou aliadas. É um assunto muito delicado, polêmico, gera muita confusão, briga às vezes, porque nós temos aqui na congregação noras e sogras. Se não futuras noras e futuras sogras. E algumas pessoas que eu sei são noras e sogras ao mesmo tempo. É um assunto muito delicado e preparei esse sermão com muito tremor e temor, porque se eu bobear, hoje pode ser meu último dia nessa igreja. E eu não posso tomar partido de ninguém. Tentarei ser imparcial, o máximo possível. O conflito entre sogra e genro também nós encontramos conflitos, mas são mais facilmente contornados. Agora, quando o relacionamento entre sogra e nora não vai bem, o negócio pega fogo. Não porque há ódio entre elas, mas ao contrário, porque há amor pela mesma pessoa, que é seu marido, que é o filho da sogra. Pessoas costumam aconselhar da seguinte forma as noras: trate sua sogra como se fosse sua própria mãe. E eu pergunto para você, que é nora, você ama a sua sogra como se ela realmente fosse sua própria mãe? Dizem que há uma maneira muito simples de você descobrir isso. Basta você observar qual parte do corpo que dói. Quando mamãe adoece, a filha sente dor no coração. Mas quando a sogra adoece, a nora sente dor de cabeça. De novo. Leva ela para o hospital, aquela coisa toda, pagar a consulta. E as pessoas aconselham sogras também. Trate a sua nora como se ela fosse sua própria filha. Eu pergunto para as sogras: você realmente ama a sua nora como se ela fosse sua própria filha? Basta você visitar a sua filha casada. Você toca a campainha, quem abre a porta é seu genro. O genro já com aquele avental de cozinheiro, numa mão com uma cebola, na outra uma faca, quase choramingando, por causa do cheiro forte da cebola. Chegou a minha senhora, dona Érica, não sei o que tal. E você, sogra, esse é maridão, trata a minha filha como se ela fosse uma princesinha. E ela sai da casa da filha casada toda contente. Mas quando visita o filho casado, o que acontece? Ela encontra seu filho na cozinha de avental, ajudando, lavando louças, cozinhando. E a mãe não fica contente. Mas cadê a nora? Cadê a sua esposa? Por que você está fazendo isso aqui na cozinha? A sogra trata a nora como se ela fosse a escrava e não a princesa. Há incoerência nisso. Mas esse conflito entre sogra e nora não é coisa deste século. Não acontece apenas com o povo coreano, o povo brasileiro, como o japonês, chinês. Aconteceu também com o povo hebreu, já no Velho Testamento. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Versículo 34 e 35. Gênesis capítulo 26, 34 e 35. Bom, Abrão se casou com a Sara e teve um filho chamado Isaac. E Isaac se casou com a Rebeca. E a Rebeca
teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E Esaú teve 2 mulheres. E vejamos o que aconteceu com a família. Gênesis 26, 34. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas, as 2 noras, amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca, né? Amarguraram a vida do sogro e da sogra. Agora, a questão é tão complicada, desculpe a brincadeira, mas até a Bíblia omitiu essa parte da narrativa. Não explica como as 2 amarguraram tanto, né? A sogra e o sogro. Mas tem uma outra passagem, continuando no capítulo 27, agora 46, que é o último versículo, capítulo 27. Quem mais sofreu entre Isaque e Rebeca, certamente foi a Rebeca, a sogra, porque ela diz assim: então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida, por causa destas mulheres hititas, e por causa das 2 noras. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como elas, perderei a razão de viver. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: Jacó, não se case com a mulher cananeia. Provavelmente havia problemas, né, religiosos, valores diferentes, mas um fato é inegável: havia disputa, conflito, desavença, briga entre sogra e noras. E hoje em dia? Quais são as principais causas da briga entre sogra e nora, né? E por que é importante a gente saber um pouco dessas causas? Para a gente poder compreender o outro, né? Porque ela age daquela maneira e poder, se não total, pelo menos parcialmente, o comportamento da sogra ou da nora. Bom, a principal causa da briga entre sogra e nora é que a sogra, ela sofre carência afetiva. Ela sofre essa sensação de perda do seu filho para uma outra mulher. E a decorrente ciúme por causa disso. E por que esse apego exagerado, quase doentio, né, ao seu filho casado? Muitas vezes isso acontece quando a sogra é uma esposa insatisfeita. Quer dizer, ela não se dá bem com o marido, né? Todo o amor que ela tinha que receber do seu marido, ela acaba se projetando, né, digamos assim, né, sobre seu filho. Então, como ela não consegue aquele amor que ela precisava do seu marido, então ela considera o seu filho como se, entre aspas, ele fosse seu segundo marido. Isso gera uma figura típica que vocês conhecem. Por favor, pode apertar o clique. Uma sogra intrometida, né? É a figura mais famosa. É um tipo de sogra que liga todos os dias para o seu filho em casa, perguntando para sua nora: você está cuidando direitinho do meu filho? Você não está fazendo meu filho passar fome? E ela vai ligando toda hora. E uma mãe super protetora, né, que não se conforma que seu filho trocou ela por uma outra mulher. Por isso existe um provérbio coreano que diz assim: nunca se case com um filho único que tem mãe viúva. Nunca se case com um filho único que tem mãe viúva. Há exceções, claro. Mas esse provérbio se faz, né, sábio na vida prática, né? Quando a mãe é viúva e o filho acaba se casando, essa mãe não apenas se configura como uma sogra intrometida,
Mas pior ainda, a outra foto, por favor. Pode clicar a outra. A sogra traiçoeira. Essa sogra parece ser amiga na frente dos outros. Elogia a nora, né? Dá aquele sorriso bonito para ela, mas basta virar as costas que ela apunhala. Tem língua bem afiada, que não perde oportunidade para apontar os defeitos da nora. E quando convivem na mesma casa, situação é pior. É quase insuportável. Eu já vi relatos, não aqui, claro, no Brasil, na Coreia, de uma sogra tipo traiçoeira, né, entrar no quarto do seu filho, da nora, sem bater, principalmente naquele hora H, né. Já houve relato de uma sogra dormir no meio, entre o filho e a nora. Não estou inventando, tá? Não estou inventando. Mas isso na Coreia, aqui não acontece. Então essa briga, conflito acontece porque às vezes a sogra não é uma mulher totalmente satisfeita na área afetuosa, né? Então por esses e outros motivos. Outra causa desse conflito é a diferença, né, de gerações, porque antigamente as mudanças ocorriam, digamos assim, de modo mais devagar, mais vagaroso, mas hoje em dia não, né? Por isso antigamente, como as mudanças aconteciam mais devagar, 2, 3 gerações podiam até conviver no mesmo espaço, então neto, filho e avó. Mas hoje em dia não, as mudanças são muito rápidas, né? Nossos pais ainda vivem na era analógica e nós vivemos a era digital, né? Me lembro muito bem, hoje em dia acho que isso não é mais motivo de discussão e nem de polêmica. Mas quando eu e Érica criamos os 2 primeiros filhos, Paulo e Felipe, né, a fralda descartável era muito cara aqui no Brasil. Então me lembro muito bem que nas viagens que a gente fazia ao exterior, a gente enchia as 2 malas só de fraldas descartáveis. Mas naquela época, né, eu me lembro muito bem, havia uma sogra que fazia questão de que a nora usasse fraldas de pano, porque ela achava que usar fraldas descartáveis é um grande desperdício e falta de amor pelos filhos. Então, como ela fazia antigamente, né, tinha que cortar o pano lá, fazer um 20, 30 e usar, quando sujar, lavar de novo, secar e assim por diante. Hoje em dia não tem mais essa discussão. Mas essa diferença de gerações, de culturas, tal, às vezes são causas, né, inéditas, causas imediatas, né, de conflito entre sogra e nora. Outra causa seria a diferença de níveis de escolaridade. Só para vocês terem uma ideia. A minha mãe, que não está mais aqui, mas quando ela se casou, ela tinha 19 anos de idade. Então, ela passou por toda aquela, como é que é, a crise, a guerra da Coreia. Ela viveu momentos muito difíceis, né, ao longo da história da Coreia do Sul. E ela só teve primário, tá? Então o nível acadêmico dela era elementar, né? Agora, como ela tem 4 filhos, ela teve 4 noras, todas elas de nível superior, né? Falando bem, né, português, falando bem inglês, coreano às vezes um pouquinho tal, né, mais ou menos, né? Então, é comum a sogra, que tem baixo nível de escolaridade, sentir complexo de inferioridade em relação às suas noras, que têm nível superior, falam super bem, principalmente aqui no Brasil. Nossos pais, que têm já agora 60, 70 anos de idade, eles não falam muito bem português, né?
E quando vê a nora falando bem português, inglês e coreano mais ou menos, o que vai acontecer? Ela se sente inferiorizada. Poxa, ela tem dificuldade para falar em português, tem que pedir ajuda da nora constantemente. Aí o que acontece? Quando a nora fala mais ou menos o coreano e ela não fala bem coreano, aí que a sogra começa a atacar a nora, porque ela acha que nessa área, pelo menos, ela leva mais vantagem sobre a nora. Então ela começa a criticar, 그것도 제대로 못해, 한국말, fala em coreano, não sei o que e tal. E a nora também, né, se sente ofendida, então começa a cultivar aquele sentimento de vingança, né? Resultado de tudo isso, desistir, ignorar, pensar que isso não vai adiantar em nada, não adianta nem tentar, a química entre sogra e nora não bate. Aí acaba virando uma crença, um tabu insuperável. Mas será que isso é verdade? Será que esse relacionamento de sogra e nora não tem esperança? Eu acho que não. Porque há casos de bom relacionamento entre sogra e nora, a começar na Bíblia. Do Velho Testamento nós sabemos muito bem que havia uma sogra chamada Noemi e a nora chamada Ruth. E Ruth era uma estrangeira, moabita, não era israelita. Mas nós sabemos muito bem que as duas se deram muito bem, muito bem. Alguns comentaristas um pouco sarcásticos dizem que, Noemi e Ruth se deram bem porque ambas eram viúvas. O fator que desencadeava o conflito entre sogra e nora desapareceu, porque o filho morreu. Mas eu digo o contrário. Porque o filho morreu, a sogra Noemi e a nora Ruth, agora não tinha nada a ver uma com a outra. Podiam muito bem dizer tchau e ir embora. Mas as duas resolveram ficar juntas. E juntas elas conseguiram superar eventuais conflitos que podiam muito bem ter surgido entre elas. Portanto, eu digo para vocês, noras, não percam esperança, porque há casos de bom relacionamento entre sogra e nora. Próximo, por favor. Porque nós temos e acreditamos numa sogra amiga. Essa sogra amiga é aquela sogra que procura sempre agradar a nora, convida para almoçar, para jantar, para ir shopping junto, né? Às vezes paga até conta. Nos momentos de dificuldade, ela oferece ombro ao amigo, né? Às vezes fica até no seu lado contra o filho dela, né? É uma peça rara no mercado, mas existe. Mas a verdadeira causa do conflito entre sogra e nora é pecado. É pecado. Desobediência à palavra de Deus. A briga, conflito entre sogra e nora acontece por causa do pecado, gente. Nós não podemos fugir dessa verdade. O próximo, por favor. Miqueias. Deixa essa passagem só para mostrar o quanto a Noemi estimava e amava a sua nora Ruth, né? Há uma passagem que diz assim: a sua nora que ama é melhor do que 7 filhos. A Noemi considerava a sua nora Ruth sendo melhor do que ter 7 filhos. Tamanho era o amor que Noemi, a sogra, tinha em relação à sua nora Ruth. O próximo, por favor. A época do profeta Miqueias, né? O Israel e Judá, os dois países, estavam tão corruptos que nós sabemos muito bem que Deus usou os países vizinhos, a Síria e Babilônia, como vara de punição, né? E a sociedade estava tão corrompida e corrupta que veja o que aconteceu naquela época, mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe e a nora rebela contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios
familiares. Quando a sociedade está corrompida, desobediente à lei de Deus, a família sofre as influências, os relacionamentos são quebrantados, são rompidos, são adulterados, de tal forma que a nora rebela contra a sogra e sogra contra nora. Isso é consequência do pecado. Portanto, nós podemos agora entender esse conflito entre sogra e nora não apenas como sendo um fenômeno assim socialmente aceitável. É uma coisa que acontece em todas as épocas, com todas as nações e povos e nas melhores famílias. Não. Nós vamos ter que encarar agora esse problema como sendo pecado. E se é pecado, precisa ser corrigido. Precisa se arrepender desse pecado. Porque traz consequências muito ruins, prejudiciais, nefastas, que vão contra a vontade de nosso Deus. Quais são as consequências dessas briguinhas entre sogra e nora? Quem sofre são os filhos, netos. Por quê? O que acontece? Porque os filhos um pouco mais crescidos, já com 3, 4, 5 anos de idade, já têm idade para perceber, elas ficam presenciando a sogra tendo bate-boca com a nora. Às vezes a sogra, que para eles seria avó paterna, dando bronca em cima da mãe deles. Então, e as crianças interpretam isso de maneira muito distorcida, né? Chegando até a comentar: por que a senhora bate na minha mãe? Por que a senhora maltrata a minha mãe? E acaba criando essa imagem de que a avó paterna é uma figura não muito bem-vinda à família. Em contrapartida, o que acontece? A nora também, toda ressentida, faz tudo para jogar seus filhos contra a avó, contra a sogra. De que maneira? Ela começa a inventar justificativas para não levar seus filhos na casa da avó paterna, quebrando assim o relacionamento entre mãe e filho, seu marido, quebrando o relacionamento entre avó e neto. Inventa desculpas para evitar ao máximo encontros com a sogra, de maneira sistemática e intensa. Isso gera distanciamento, quebra de relacionamento. E ao mesmo tempo, a nora prefere levar seus filhos, a mãe prefere levar seus filhos, mas na casa da sua mãe, que seria a avó materna dos seus filhos. O que não é ideal na educação e criação de seus filhos. Mas não somente isso, a saúde física também fica afetada. A saúde da nora, principalmente. Da sogra também, mas principalmente da nora. Existe uma doença psicossomática chamada síndrome de Nora. O que é essa síndrome de Nora? É o seguinte: na véspera de um evento comemorativo em casa, tá, onde a família toda se reúne, por exemplo, é Natal, é ação de graças, aniversário do avô paterno, né? O que acontece? A nora começa a sentir uma moleza no corpo, sente dores, dor de barriga, enxaqueca terrível, até febrícula, a ponto de cair na cama. Ela não está inventando, ela realmente está sentindo essas dores, essa indisposição, e ela acaba faltando. E quando o dia do evento passa, por incrível que pareça, a dor também passa. Mas a sogra não entende disso. A sogra fica: é assim, é? É assim, né? Fica inventando coisas só para não vir na minha casa, né? Mas a pior consequência é a destruição do lar. É o rompimento definitivo do laço matrimonial. A situação ficou tão desesperadora, tão ruim,
que quando a esposa, então, encosta seu marido contra a parede e acaba dando aquele ultimato. Ou eu, ou sua mãe. Você escolhe. Ou eu, ou sua mãe. Porque do jeito que está, não dá mais. Vocês conhecem, assistiram esse filme aí? Por favor, clique. Esse filme. A Sogra. A Sogra, né? Com, como é o nome daquela atriz? Né? Jane Fonda e Jennifer Lopez. Né? Muito bom. É uma briga entre sogra e nora. Esse filme é muito engraçado, descreve muito bem esse conflito que existe entre elas, né? Você sabe qual foi o título original em inglês desse filme? Pode apertar. Monster-in-law. Fizeram brincadeira com a palavra mother-in-law, né? Que é sogra, né? Monster-in-law. Agora, você sabia que o título em português, A Sogra, na verdade, eles iam lançar esse filme com outro título, que é mais original, talvez seja mais assim, né? Até que a sogra nos separe. Né? A título com que eles queriam lançar esse filme em português era Até que a Sogra nos Separe. Mas para não ser muito preconceituoso, deixaram apenas a palavra a sogra. Como nós podemos resolver então esse conflito? Voltar a obedecer a palavra de Deus. Não há outra saída, gente. Voltar a obedecer a palavra de Deus. Principalmente o versículo que nós acabamos de ler. Gênesis capítulo 2, 24. Vamos ler mais uma vez? Gênesis 2, 24. Esse aqui é o versículo favorito dos pastores na hora de dirigir a cerimônia matrimonial, né? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui diz claramente que o homem seria o filho, né, nesse caso. Filho, você terá que deixar pai e mãe e se unir à sua mulher e tornar uma só carne com ela. Tá? E esse versículo não foi dado apenas para o homem ou filho, mas também para os pais. Tá? Vocês precisam obedecer a este mandamento. Você, filho, quando se casa, você tem que deixar seu pai e sua mãe. E papai e mamãe, vocês devem ajudar seu filho a deixá-los. Porque se papai e mamãe não deixam, por mais que o filho queira deixá-los, ele não consegue fazer. Então, esta palavra aqui não é só para o seu filho, mas é para o papai e mamãe também. Papai e mamãe precisam deixar seu filho a se unir à mulher dele, a se tornar uma só carne com ela. A maioria dos conflitos entre sogra e nora acontece pois deixaram de obedecer esse mandamento de Deus. Nós temos aqui jovens, solteiros ainda, a grande maioria, portanto, guardem bem essa palavra. Guarde bem essa palavra. Filho, pergunto para você, o que é família? Quais são os 2 elementos indispensáveis para que uma família se estabeleça? O que é família? A família é soma de 2 pessoas, é marido e mulher. Os pais, os filhos, são elementos secundários. Basta ter um homem e uma mulher se juntando, formam uma família. Agora, o que acontece com o filho recém-casado, como aconteceu comigo? Quando me casei, eu considerava a família, não a família ao lado da minha mulher. Eu considerava minha família ainda a família dos meus pais e meus irmãos. E encarava a Érica, minha esposa, como sendo um elemento que veio acrescentar a minha família. E ela
chegou na minha família, entre aspas, com costumes dela, com tradições da família dela, com toda a bagagem cultural dela, com todos os valores dela, que às vezes chocavam contra os valores da minha família. Ai, foi meu grande erro. Quantas vezes eu briguei nos primeiros anos do meu casamento por causa disso? Mas a minha família é assim. Mas essa minha família, na verdade, não é mais essa família, ao lado dos seus pais, dos seus irmãos. A sua família, meu filho, é você com a sua esposa. Esta é a sua família agora. Aquela família a qual você pertencia é a família dos seus pais. Aquela família é a família dos seus pais, minha filha. Quando você diz a minha família, você está se referindo à família que você constituiu, acabou de construir, você ao lado da sua esposa, você ao lado do seu marido. Essa é a sua família. Senão você vai tratar a sua esposa como sendo um corpo estranho na sua família dos pais. Por isso o marido conversa mais com a mãe do que com a esposa, na hora de decidir as coisas. Consulta mais a mãe do que a vontade da sua esposa, porque ele acha que esta é a família dele ainda e que ela veio apenas a acrescentar. Totalmente enganado, irmão. Tá? A partir do momento que você casou, a sua família é você e sua esposa. É você e seu marido. E se Deus conceder filhos, amém, aleluia, graças a Deus. Mas mesmo sem filhos, a sua família continua existindo. Porque família é composta por dois elementos indispensáveis, marido e mulher. E os pais? Pais, seus filhotes já cresceram. Está na hora de eles saírem do ninho, voar, batendo suas próprias asas. Não pode mais dar comida mastigada na boca deles. Está na hora de eles experimentarem comidas sólidas. Senão vai estragar a dentição e a consequente desnutrição em todos os aspectos da vida. Está na hora de você deixar seu filho, deixar você mãe. Papai e mamãe, você não é mais salvador do seu filho. Tem mamãe que mesmo quando o filho já casado, quer resolver todos os problemas que ele enfrenta na vida. Mamãe, você não é mais essa figura de salvador dele. Nosso salvador é Jesus Cristo, não você, mamãe ou papai. Seus filhos precisam ter suas próprias experiências de Deus. Eles mesmos precisam conhecer Deus. Eu já comentei a respeito disso alguns domingos atrás. A segunda geração do povo de Israel que saiu do Egito, viveu a vida inteira ouvindo que Deus, dos pais deles, tinham operado milagres incríveis, separando as águas do Mar Vermelho, maná todo dia, terra se abrindo, serpentes morrendo, água que vem de uma rocha. Mas todas essas experiências que os pais deles tiveram de Deus, não foram tão fortes quanto a travessia pelo Rio Jordão. Embora o Rio Jordão fosse tão pequeno em relação ao tamanho do Mar Vermelho, mas era essa experiência própria deles que ficaram no coração, na mente da segunda geração do povo que saiu do Egito. Está na hora de seus filhos conhecerem Deus dos seus pais, pessoalmente. E você precisa deixar que seu filho conheça esse Deus. Deus de Abrão precisa ser Deus de Isaac. Abrão deixou que Isaac conhecesse esse Deus. E Isaac deixou que seu filho Jacó
conhecesse o Deus dele. Mãe, você precisa fazer isso. Sogra, você precisa deixar que a nogra conheça Deus. Se até hoje nossos filhos conheceram Deus através de nós, pais, está na hora de a gente deixar que os filhos conheçam Deus diretamente, pessoalmente. O que significa deixar? Aqui diz o homem deixará pai e mãe. 2 aspectos. É distanciamento psicoemocional. Precisa se desligar emocionalmente. Não mais depender dos pais, do conforto, talvez do conselho, decisões e assim por diante. Em outras palavras, é necessário que você se torne uma pessoa autônoma, livre de imposições de outrens. Tomar suas próprias decisões, baseado na fé que você deposita em Cristo Jesus. Que adianta viver apenas longe da casa dos seus pais, se você liga para sua mãe todo dia, perguntando isso ou aquilo. Mamãe, será que eu compro isso ou aquilo? Mamãe, será que eu faço isso ou aquilo? Então isso não é distanciamento, isso não é deixar. Distanciamento físico também ajuda muito. Viver 1 quilômetro, 2 quilômetros longe da casa dos seus pais, ajuda muito. Claro que às vezes, nem sempre isso é viável, por questões financeiras, sei lá, apartamento que vocês compraram ainda não ficou pronto, vai ter que passar alguns meses na casa dos seus pais, tudo bem, aceitável, por algum período. Mas distanciamento físico ajuda muito. Existe um provérbio espanhol que diz assim: açúcar é doce, mas quando se trata de sogra, até açúcar é amargo. Deu para entender? Quando se trata de sogra, quando se trata de relacionamento sogra entre nora, digamos assim, até açúcar é amargo. Eu vou exemplificar, descrevendo uma cena comum, dia a dia. De manhã, bem cedinho, 5h30, 6h, marido e a esposa, na mesma cama, né? E o marido diz para a esposa: descansa mais, né? Você está doente, você está com febrícula, né? Descansa mais. Aí a esposa diz: mas como é que eu vou descansar, meu querido marido? Você não está ouvindo o barulho na cozinha? A sua mãe já acordou, ela já está fazendo coisa na cozinha, como é que eu posso ficar aqui na cama? Aí o marido fala: mas descansa, pode descansar um pouco mais. Será? Pode, vá por mim. Será? Vá por mim, querida. E ela descansou, eu continuo dormindo. Meu marido saiu do quarto, foi dar uma espiada na cozinha, e não é que a mãe dela estava lá, lavando louça, preparando essa coisa. Aí o filho já chegou lá meio zangado com toda essa cena. Mamãe, por que você não está fazendo isso? Deixa né, a nora, né? A nora fazer, ela vai fazer depois. É que ela está um pouco cansada, está com febre e tal, mas daqui a pouco ela vai acordar, se levantar, e ela vai fazer tudo isso. Bom, mas por que você está fazendo isso? Deixa ela descansar um pouco. Mal terminou essa frase, a nora já estava por trás dele, olhando assim: mamãe, desculpe, dona Érica, eu vou usar o nome da minha esposa para não ofender ninguém. Aí, dona Érica, eu estou aqui, desculpa. Aí olha para o marido, dá um cutucando: não faça isso, você não está me ajudando em nada fazendo isso. E a sogra olhou para a cara do filho, né? E a nora disse: eu só apenas queria ajudar a nora, eu sabia que ela estava doente. Agora, querer ajudar também é um pecado? É meu erro? E ela deixou o que estava fazendo e voltou para o quarto, e ela não deixou de olhar atravessado a nora. Provérbio espanhol: açúcar é doce, mas quando se trata de relacionamento entre sogra e nora, até açúcar é amargo. Em outras palavras, até boa vontade da sogra em querer ajudar a nora, até a boa vontade da nora em querer ajudar a sogra,
pode virar motivo de estresse para ambas as mulheres. Claro que há exceções. Por favor. Pode passar. A sogra tranquila. Essa é a sogra ideal, com quem todas as noras sonham. É parecida com a sogra amiga, só que quando se trata de relacionamento, ela procura distanciamento. Ela dá conselho, sim, mas só quando é solicitada. Pode até conviver com o casal, filho e nora, na mesma casa, mas ela respeita o espaço, ela respeita o tempo, ela respeita a privacidade. Mesmo vivendo juntos por algum período, se cada família, porque são duas famílias, né? A família, sogro e sogra, e a família sua, com sua esposa. São duas famílias que moram na mesma casa. Se ambas as famílias respeitarem o espaço e tempo, fazer uma divisão de tarefas domésticas, divisão de funções, fazer um acordo amigável, conviver juntos também pode ser uma experiência muito boa. Muito boa. Vamos pensar da seguinte forma, para concluir. Filho, você ganhou uma aliada, na verdade. Essa aliada é a sua esposa. Se antes você cuidava da sua mãe sozinho, agora você tem uma aliada que é sua esposa. Juntos podem cuidar da sua mãe, a sogra, melhor ainda. Sogra, você ganhou uma aliada, que é a sua nora. Porque antes a sogra cuidava do seu filho sozinha, agora tem a nora. Juntas podem servir o filho melhor ainda. E digo para a nora, você também ganhou uma aliada, que é a sua sogra, que conhece quase tudo sobre seu marido. Prato favorito, preferências, temperamento, personalidade e assim por diante. Nora, você não ganhou uma inimiga, você ganhou uma aliada, que é a sua sogra. Juntas podem servir melhor seu marido, que por sinal é o filho da sua sogra. Eu peço que vocês procurem aplicar os mesmos princípios do amor cristão, amor ao próximo, também no relacionamento entre sogra e nora. E vamos terminar o sermão desta manhã lendo essa passagem juntos. Pode clicar uma vez só, pronto, deixa aí. Tá? O que o apóstolo Paulo falou para os irmãos em Roma. Diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Vamos ler juntos, vamos lá? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Agora, segundo a nova versão do Ministério 111, nós acrescentamos uma frase. Pode clicar. Inclusive com sogra e nora. Então, vamos ler agora o versículo todo. Façam todo o possível para viver em paz com todos, inclusive com sogra e nora. Que sejam muito felizes. Vamos orar. Irmão, eu sei que você tem tido alguns problemas ultimamente, espremiado aí entre a sua mãe e a sua esposa. E você, nora, eu sei que tem tido alguns atritos, conflitos com a sogra. E a sua sogra, minha senhora, eu sei que a nora que a senhora tem não lhe satisfaz. Sempre consegue ver alguns defeitos nela, mas afinal de contas, por que nós nos casamos, né? Por que nós formamos essas famílias? Para que nós sejamos felizes. Portanto, lembre da palavra de hoje, amor cristão. Amar a sua nora como seu próximo. Amar sua sogra como se ela fosse seu próximo. E praticar
esta palavra de Deus. Se puder deixar, que deixe. Porque Deus cuidará dos seus pais. Se puder deixar, deixe. Porque Deus cuidará do seu filho. Senhor Deus, talvez hoje, no almoço, no jantar, enquanto nós estivermos saboreando as comidas, que nós possamos refletir mais uma vez sobre esse tema que nós acabamos de compartilhar. Não apenas de maneira abstrata, mas praticar esta palavra de maneira concreta. Talvez ligando para a sogra dizendo: mamãe, muito obrigado. Talvez ligando para a sua nora dizendo: querida, muito obrigado. Nós não nascemos para brigar, mas nós nascemos para viver em shalom, a paz. E que todos nós, embora saibamos que é muito difícil, que todos nós façamos o todo possível para viver em paz, principalmente com nossos familiares. Isso que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo.